Fala galera, beleza? Bom, o assunto de hoje é um assunto muito legal da física chamado vetores. Bom galera, para começar a falar desse assunto, a gente precisa entender o que são vetores. Vetores são representações matemáticas ali, né? De grandezas vetoriais. Então vamos voltar, né, aos conceitos de grandezas vetoriais. O que são grandezas vetoriais? São grandezas que possuem módulo, né, que a gente fala que é intensidade, direção e sentido. Ah, que legal! Como assim, cara? Intensidade. Eu falo assim, fulano viajou de Pederneiras a Bauru com velocidade de 200 quilômetros por hora. Ok, isso é a intensidade da minha grandeza. Agora, a direção e o sentido, a gente tem que tomar muito cuidado em como a gente vai separar isso, ok? Direção, guarda aí, ó, direção é sempre quando a gente fala de plano cartesiano, tá? Então a gente pode falar de x e y. Se eu quiser ir até mais distante, falar da parte tridimensional, x, y, z, certo? Então quando você tem lá as suas coordenadas cartesianas, elas que basicamente o eixo delas, né, é a direção. Então, por exemplo, eu tenho um móvel se movendo no eixo x, então a direção dele é a direção x. Agora o problema é o sentido. O que é sentido? Se é positivo ou se é negativo. Então, por exemplo, adotar sentido positivo e negativo é uma coisa também que a gente precisa tomar cuidado. Por exemplo, a velocidade de Juninho descendo uma pista de skate é 20 metros por segundo. Ok. Se ele colocar menos 20 metros por segundo, o que ele quis dizer? Que basicamente a descida vamos dizer assim, é o sentido negativo do movimento. Só isso, tá? Então assim, algumas coisas que a gente precisa saber de vetores. Primeiro, soma de vetores. Quando dois vetores eles possuem a mesma direção e sentido, basta fazer uma soma algébrica dos módulos, ou seja, das intensidades. Então, sei lá, eu vou imaginar que eu tenho um bloco, ok? E ele está sofrendo duas forças. Eu vou colocar aqui na tela. O que está acontecendo aqui nesse cantinho, tá? O que está acontecendo é que ele está sofrendo as duas forças, certo? Na mesma direção e no mesmo sentido. Portanto, é como se ele sofresse uma força só, somando essas duas intensidades. Ou seja, eu vou somar os dois vetores. Então, por exemplo, aqui o exemplo que eu coloquei, eu tenho V1 e V2 na mesma direção, direção X, e sentido, vou adotar como positivo, ok? Então, o vetor resultante é V1 mais V2, ok? Aí você fala assim, beleza, mesma direção e sentidos opostos. O que eu faço aqui? Meu Deus do céu. Cara, é exatamente a mesma coisa. Só que agora você vai imaginar um bloquinho sofrendo força de um lado e vem uma pessoa, por exemplo, sei lá, mais fraca, mais forte que eu, sei lá, empurrando do outro. A minha resultante vai ser sempre do lado que for mais forte. E se forem iguais, o bloquinho não se mexe. Portanto, eu posso afirmar que é só fazer uma subtração algébrica, né, também, dos módulos dos vetores. Sim? Porque eles estão ocupando a mesma direção em sentidos opostos. Então, assim, Rafa, o que você está falando? Vetores que estão na mesma direção, vetores que ocupam a mesma direção, você pode fazer só soma algébrica, lindo, fica maravilhoso, beleza? Ou soma ou subtração. Rafa, beleza, que bacana. E quando o ângulo é de 90 graus entre os vetores, ou seja, um ocupa a direção x e outro y. O que acontece aqui? Aqui a gente pode usar
uma regra que a gente chama de regra do paralelogramo, ou simplesmente fazer uma projeção desse vetor que está aqui para cá. Ou seja, a gente vai ligar a bundinha desse vetor com a cabecinha desse. Então vai ficar um negócio assim, ó. Okay? E aí o vetor resultante vai ser ligar a bundinha do primeiro vetor com a cabecinha do vetor final. Ou seja, o meu vetor resultante, deixa eu desenhar melhor, ele vai ficar aqui. Beleza? Aí você fala assim, nossa, Rafa, mas e aí, como é que eu calculo isso? Cara, o famoso Pit, né? Pitágoras, pô. Bom, aqui vai ficar então que o vetor resultante ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. O que seria isso? Eu pego os módulos, né, as intensidades deles, e ponho ao quadrado. Olha que legal, simples, né? Vamos para os dois próximos casos, né, dessa parte de vetores, para a gente começar a cinemática vetorial. Bom, galera, esses próximos dois casos, eles são extremamente importantes, mas cada um ali no seu quadrado. Por quê? Bom, a lei dos cossenos, ela serve para alguns casos muito específicos, como quando eu tenho dois vetores e o ângulo entre esses dois vetores é diferente de 90 graus. Ele é diferente de um ângulo reto. E aí, putz, cara, fica muito difícil às vezes de você fazer decomposição, às vezes você não tem o teu plano cartesiano desenhado e aí dá para sair por aqui, que é muito fácil. Então eu vou imaginar que eu tenha aqui o meu ângulo, que eu vou chamar de θ. Onde está o meu vetor resultante? Galera, a gente consegue fazer aqui uma projeção. Ó, eu vou pegar esse vetor de baixo e projetar a bundinha dele aqui, ó. Certo? Lembra? Cabecinha com bundinha. Fica meio estranho essa frase. Fica. Eu concordo com vocês. Mas vamos assim que dá certo. Bom, aqui agora então eu vou pegar a cabecinha do vetor final e ligar com a bundinha do primeiro vetor. Então esse vai ser o meu vetor soma, ou vetor resultante. Ok? Beleza? Galera, então tá. Eu quero calcular esse vetor. Então, eu vou fazer a lei dos cossenos. Eu vou falar que o vetor resultante ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Opa, aqui, vamos lá. V2 ao quadrado mais 2 vezes V1 vezes V2 vezes cosseno de θ. Então, assim, ó. Ah, Rafa, quando que eu vou usar isso? Quando você tiver ângulos diferentes de 90. Ah, mas eu posso usar para 90 graus? Pode, meu querido, você pode. Só que quanto vale o cosseno de 90 graus? Zero. Então vai zerar isso aqui e vai virar um Pitágoras. Você não precisa perder seu tempo fazendo isso, tá bom, meu querido? Bom, decomposição vetorial. Esse é o assunto mais da hora de vetores, porque ele é o mais utilizado no vestibular, tá? Sem dúvida, é o que mais cai, porque ele é mais fácil, ele é mais intuitivo e ele é mais gostosinho de fazer também, tá? Bom, então o que acontece? Para isso, eu vou imaginar um vetor que ele ocupe tanto a direção x quanto a direção y, ou seja, um vetor meio que diagonal, tá? Então aqui eu vou desenhar o meu plano cartesiano, tá? Então aqui vai ficar x e aqui y, e aqui eu vou colocar um vetor, ok? Esse vetor eu vou chamar ele de vetor errado, tá? Olha que lindo. E esse cara, ele é formado por dois vetores. Por que dois vetores? Porque ele tem uma certa quantidade em x e uma certa quantidade em y, porque ele tem altura, né, e comprimento. Então, eu posso falar que esse cara, ele tem um Vx aqui, certo? Vetor, óbvio. E aqui eu posso colocar um Vy. Olha que lindo. Você fala, beleza? Que legal, Rafa. E daí? Bom,
daí, meu amigo, que agora você pode usar as relações de seno e cosseno se você tiver o ângulo. Ah, é? É. Bom, eu posso então fazer uma dedução muito rápida aqui, que é o que é seno de um ângulo? O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem que é o cateto oposto, esse cara? VY, não é? Então, VY. Quem que é a hipotenusa? VR. Se eu passar VR multiplicando, eu chego que VY é VR seno de θ. Tá bom? Aí você fala, nossa, que legal, cara, que bacana. Você é muito descolado porque você sabe decomposição vetorial. É assim que você tem que se enxergar. Então assim, ó. E no outro caso, cosseno de θ é o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente é Vx sobre a hipotenusa que é VR. Aí você fala assim, nossa, o que eu faço agora? Meu amigo, passa multiplicando, né? A gente consegue chegar aqui, Vx é VR cosseno de θ. Ô Rafa, putz, eu tenho muita dificuldade com isso. Cara, isso é importante você treinar. Por mais que eu te passe uma frasezinha agora, não se esqueça de treinar, porque às vezes esse vetor ele pode aparecer aqui, às vezes o ângulo ele não está com a horizontal, ele está com a vertical e ele te pega, tá? Então assim, ó, toma cuidado, beleza? Quando o ângulo tiver, assim, ele está fazendo o vetor, né? Que esse ângulo ele está com horizontal, você pode usar um macetezinho muito simples. Quem está deitado está com sono, quem está em pé está sem sono. Mas toma cuidado, porque às vezes a galera confunde, acha que decorar frase resolve o problema da tua vida e não é assim que funciona, galera. Não é assim que funciona, ok? Bom, pessoal, eu fico por aqui na aula de vetores e aguardo vocês para a próxima aula, que é cinemática vetorial. E aí a gente vai aplicar tudo isso aqui que a gente viu. Beleza? Um beijo para vocês e até a próxima.